Amém. Vamos tomar os nossos lugares. Bom dia a todos. Tu podes virar para a pessoa que está ao teu lado, se calhar começaste a orar, não disseste bom dia. Podes dizer bom dia, também é de boa educação. O Jump, que é o nosso grupo de adolescentes, dos 11 aos 14 anos, eles vão ter um tempo especial com o Diogo e com a Raquel. Então, se tu tens esta idade entre os 11 e os 14, podes te dirigir naquela direção. Há um tempo preparado para ti. Era só bom dia, não era para dizer mais nada, está bem? A ideia, não havia autorização para mais conversas. Não, uma pessoa não pode dar corda, é verdade. Dá um pouco de liberdade e as pessoas querem, olha, mas podemos nos conhecer. Não, conhece antes do culto e depois do culto. Durante o culto vamos conhecer mais da palavra de Deus. Então nós hoje vamos falar sobre servir o próximo. Digam comigo, servir o próximo. Servir o próximo com convicção. Não, isto não é com convicção. Vocês vão provar isso a vocês próprios. Digam servir o próximo. Servir o próximo. Pronto, estão a ver como nós conseguimos sempre melhor. Então vamos abrir a palavra de Deus em Lucas, no capítulo 10, e vamos ler a partir do versículo 25. É uma história que muitos de nós conhecemos, mas vamos voltar a ela novamente e com expectativa daquilo que o Senhor vai falar. Diz assim: E eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Pergunta colocada a Jesus. Versículo 26, e ele lhe disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. E disse-lhe: Respondeste bem, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Descia um homem. A pergunta é: quem é o meu próximo? E Jesus responde com uma história. Okay? Para algumas pessoas, eu sei que não são estas pessoas que estão aqui hoje, mas algumas pessoas ficam irritadas com isso. Porquê é que não respondes à minha questão? Não é? Então, eu só quero deixar uma palavra profética, só interrupção, para sempre que os homens e os maridos em particular não responderem diretamente às questões, é por causa disto, está bem? Então tenham paciência com os vossos maridos, porque eles estão a tentar ser como Jesus. Não, porque... Enfim. Versículo 30. E respondendo Jesus disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote e, vendo-o, passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e, vendo-o, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-os ao hospedeiro. E disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que de mais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, destes 3 te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faz da mesma maneira. Então esta é a nossa palavra para hoje. E a pergunta que nós devemos fazer a nós mesmos, que é a pergunta que Jesus também recebeu, é esta: quem é o meu próximo? Se nós somos chamados a servir o próximo, então quem é o meu próximo? Eu vou pedir ao Ismael para ele segurar aqui o meu microfone só um pouco, porque ele é o meu próximo, para me ajudar, está bem? Ficas com o casaco, é teu. Não é teu, estou a brincar. Aproveitar também para honrar a vida do Ismael, do grupo de louvor, da Cátia, que veio da CCLX Almada. Eu não sei onde é que ela está. Ela está aqui, ela hoje veio nos servir. Deus abençoe, obrigado por estares aqui connosco. Então é a nossa irmã da CCLX da Almada que está a servir-nos hoje, a servir esta comunidade. Então, quem é o meu próximo? Esta pergunta, a resposta a esta pergunta define tudo. Se nós queremos servir o próximo, nós precisamos saber quem é
o nosso próximo. Se nós não soubermos quem é o nosso próximo, nós não sabemos quem é que devemos servir. Então, nós vamos tentar responder a esta pergunta juntos. E falar sobre algumas coisas que vão nos ajudar, se Deus quiser, vão nos ajudar a nós sermos melhores, mais competentes nisto de servir o próximo. Há uma diferença entre servir o próximo e servir as pessoas que nós gostamos de servir. As pessoas que nós gostamos de servir, elas podem ou não ser o nosso próximo, mas normalmente quando nós gostamos, isso não nos custa. É um privilégio, é um prazer, é uma honra. Nós ficamos felizes de servir pessoas que nós queremos servir. Então, na verdade, o mais desafiante, o mais difícil, é quando o nosso próximo não é necessariamente a pessoa preferida da nossa vida. Quando o nosso próximo não é a pessoa que naturalmente está no nosso coração, que naturalmente nós olhamos para a pessoa e enchemos-nos de amor e queremos estar junto. No exemplo que Jesus contou, na história com que ele respondeu a esta questão, ele usou a figura de um judeu que estava em apuros, que estava numa situação delicada, e usou a figura de um samaritano, que seria a mesma coisa como, imaginem, um israelita nos nossos dias, um israelita com a bandeira de Israel. O israelita ele é espancado e fica na mesma situação, e de repente aparece um palestiniano com a bandeira da Palestina, aparece lá e vê aquela situação e ele se envolve. Um russo que está numa situação difícil e aparece um ucraniano, por exemplo. Um espanhol está numa situação difícil e aparece um português. Não aparece. Deus não tem misericórdia com alguns povos. Porquê? Porque neste exemplo, que foi usado de forma intencional, Jesus, o que ele está a demonstrar é que o nosso próximo nem sempre é o nosso preferido, mas pode ser o nosso escolhido. Nós não temos que preferir as pessoas. Nós não temos que fingir que nós gostamos de toda a gente. Nós não temos que encontrar uma forma de gostarmos de todo o mundo por igual. Isso não funciona, isso não é real, isso não é verdade. Só eu, o pastor Joel, é que gosto de toda a gente por igual. Todos vocês não conseguem fazer isso. Mas nós podemos escolher ainda assim servir o nosso próximo, que nem sempre é o nosso preferido, que nem sempre nos é natural, que nem sempre nós nos enchemos de íntima compaixão. Então, nem sempre o próximo é o preferido e nem sempre o próximo é quem é suposto. Sabem, nós construímos algumas ideias na nossa mente que depois se criam raízes no nosso coração, em que nós servimos para determinados tipos de pessoas. E nós só somos compatíveis com estes determinados tipos de pessoas, que são as pessoas que não nos chateiam muito. Mas, através deste ensinamento de Jesus, nós somos desafiados a pensar que talvez isso não seja bem verdade. Em que nós somos chamados a interagir com pessoas em que nós sentimos que é suposto, há uma química, as coisas funcionam, a pessoa reage como nós gostaríamos, ela fala de uma forma que nós gostaríamos, ela sabe gerir as emoções da maneira que nós gostamos bem. Mas nós somos chamados também para estar em sítios e em lugares e com pessoas onde nós não sentimos que é suposto. Nós não sentimos que é suposto. Não sentimos que é suposto amarmos algumas pessoas porque a maneira como elas falam, até a maneira como se sentam, até a maneira como o tipo de opiniões que têm, o tipo de orientações políticas que têm. Irmãos que são muito de direita ou muito de esquerda, que não sentam na mesa. Nós temos que dividir. As igrejas agora vamos ter que dividir em esquerda e direita também, para as pessoas não se magoarem tanto. Mas não é suposto ser assim. E a prova disso é que Deus ele sonhou a igreja à existência. E sabem o que é uma igreja? É um conjunto de pessoas que não têm nada a ver umas com as outras. É um conjunto de pessoas que têm idades diferentes, que têm dinheiro diferente, valores diferentes na carteira, que têm aspirações e sonhos e interpretações bíblicas diferentes, algumas, mas que estão juntas.
É um conjunto de pessoas em que alguns estão à procura de alguma coisa, de receber alguma coisa, outros estão à procura de dar alguma coisa. É um conjunto de pessoas que saem e que vão votar em coisas diferentes. E alguns nem vão votar. É um conjunto de pessoas que estão em fases diferentes da vida. Não é suposto. Sabem o que o nosso mundo, a nossa cultura atualmente nos diz? É que o que é suposto é tu receberes aquilo que tu gostas. Nós vamos a um sítio e agora tem várias Coca-Colas. Eu fiquei escandalizado com isso. Eu já não gosto muito da ideia de Coca-Cola zero, que para mim não existe. Mas agora a Coca-Cola de framboesa e de não sei o quê, e de baunilha e etc. Eu só queria a Coca-Cola mesmo. A verdadeira e a única. É a única coisa que está aprovada. O resto é pecado. Mas as pessoas chegam e têm todos os tipos de Coca-Colas, todos os tipos de comidas, todos os tipos de roupas, todos os tipos de coisas. E nós vamos depois para o nosso mundo e parece que aquilo que o mundo nos diz, seja através do algoritmo, seja através do ambiente, é junta-te só com as pessoas do teu grupo. Vão falar só dos assuntos que tu gostas, da maneira que gostas, e toda a gente vai concordar. Não vai haver ninguém que vai sair fora da rota. Nós abrimos o Google ou um motor de busca como esse ou uma rede social qualquer e podemos escrever a mesma palavra, escrevemos a mesma palavra, mas o que nos vai aparecer é derivados dessa palavra de acordo com o que cada um gosta. Eu recebo eu vejo o que eu gosto. Eu vejo só as coisas que estão feitas para mim. E o que isso cria pessoas que não vão ser tão capazes, tão competentes a estarem em lugares e com outras pessoas em que elas não sentem que é suposto. Pessoas que não sabem interagir com o outro. E quando estiverem próximo de alguma situação onde não é suposto ou não sentem que é suposto, a pessoa não vai saber como fazer, não vai saber o que reagir, não vai saber como reagir, não vai saber qual é o seu papel. Nós vimos aqui 3 pessoas que passaram por este homem, este judeu que estava espancado e ensanguentado no chão. E sabem, havia algumas pessoas em que era suposto elas fazerem alguma coisa. Por causa da sua posição, era suposto fazerem alguma coisa. O sacerdote era suposto, é um sacerdote. É alguém que serve a Deus. O levita que serve a Deus, é suposto. São da mesma nação. Estão identificados com as mesmas coisas, com os mesmos valores. É suposto. E na igreja também, o pastor é suposto fazer muita coisa. É suposto eu estar à altura de muitas coisas. Só que há muitas coisas que eu não vou fazer. Há muitas coisas que eu não vou conseguir. Às vezes por erros meus, outras vezes por erros dos outros. Normalmente é sempre por erros dos outros. E quando nós ficamos à espera só do que é suposto, ou nós deixamos de servir alguém que está ao nosso alcance, mas porque não é suposto, nós deixamos de servir esta pessoa e não vamos ser bênção que podíamos ser na vida da pessoa, ou então nós deixamos de ser servidos porque estamos à espera que venha quem é suposto vir. Eu só vou ouvir quando for o pastor a falar. Eu só vou me sentir cuidado quando for a liderança a cuidar. Eu só vou sentir abraçado se eu receber o abraço do pastor. Ok, então vamos no final do culto. Eu vou abraçar toda a gente. Alguns de nós estamos a receber tanto amor de tantas pessoas anónimas às vezes, que se importam connosco, que cuidam de nós, mas deixamos criar uma mágoa porque quem é suposto não fez aquilo que deveria ter feito. Seja na igreja, seja na nossa vida familiar. Às vezes quem era suposto ter estado à altura era o nosso pai, a nossa mãe. Era suposto eles terem dado o cuidado que deveriam ter dado. Era suposto, sim. Era devido, sim. Mas Deus, pela sua graça e misericórdia, Ele pode trazer outras pessoas que não vão ser o pai, não vão ser a mãe. Muitas vezes não vão ser o pastor, mas que vão trazer aquilo que nós precisamos de receber. Não era quem era suposto, mas é a pessoa que Deus está a usar. Então, nem sempre o próximo
é quem é suposto. E nós precisamos de abandonar esta ideia de que nós temos que viver de acordo com o que é suposto. Nós temos que viver de acordo com aquilo que Deus nos permite viver. E se Deus nos permite viver próximo de alguém que nós podemos ajudar, que nós podemos servir de alguma forma, que nós podemos apoiar de alguma forma, nós devemos fazer isso. E nós já devíamos ter feito isso. Nós precisamos de combater o espírito individualista que está totalmente enraizado na nossa sociedade. Nós precisamos de combater o espírito transacional que está totalmente enraizado na nossa sociedade, em que eu só dou alguma coisa se eu receber alguma coisa também. É sempre uma troca. Há sempre uma troca. Há sempre alguma coisa que temos que ganhar os dois. Isto não funciona sempre assim. Isso funciona assim quando nós vamos comprar Coca-Colas. Compramos a Coca-Cola certa, que agora todos nós já sabemos qual é. Damos um valor e a pessoa nos dá a Coca-Cola e ficamos os dois felizes. Mas no mundo espiritual não funciona assim. No mundo espiritual, às vezes, é suposto nós servirmos e darmos a alguém sem esperar receber. Entrarmos num prejuízo. É um mundo de prejuízo. E nós lemos, nós percebemos. Aquilo que o samaritano fez foi entrar em prejuízo. Um mau negócio. Cuidou, pagou, se comprometeu a pagar ainda mais, sem saber quem era a pessoa. Sem saber o que é que poderia acontecer a seguir, sem fazer contas do que se podia passar a seguir. E nós precisamos de aceitar alguns prejuízos na nossa vida. Há coisas que nós vamos dar e doar que não vão voltar para nós. Em medida recalcada, sacudida, transbordante. Não vai ser assim. Vai ser nós demos e foi bom para o outro. E nós seguimos em frente. E o Senhor há de nos dar outras coisas. Esta ideia transacional do Evangelho, em que nós damos alguma coisa e sempre nos é devolvido algo, isso não é correto, isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Às vezes, nós somos abençoados, sim. E às vezes nós percebemos e sentimos que, ok, eu dei e de alguma forma o Senhor está a trazer de volta. Mas há muitas vezes em que nós damos coisas que nunca vão voltar para nós. E está tudo bem. E está tudo ok. Não há nenhum problema em relação a isso. Porquê? Porque o nosso exemplo é Jesus. E nós nunca vamos dar o que Ele nos deu. Nós nunca vamos pagar isso. E se nós estamos confortáveis com essa ideia, nós devíamos estar confortáveis também com a ideia de nós darmos alguma parte de nós. Então, se nem sempre o próximo é quem é suposto, então quem é o próximo? Eu sou próximo, nós podemos ser próximos de quem nós escolhemos. E quem nos escolhe pode ser o nosso próximo. Então, em vez de nós confiarmos nos nossos sentimentos apenas, confiarmos no ambiente do nosso coração, nós podemos substituir isso por escolhas, por decisões. Eu escolho quem é o meu próximo. Eu decido quem é o meu próximo. Eu estou numa circunstância e tenho pessoas à minha volta e eu posso escolher ser uma influência na sua vida. Posso escolher me envolver com elas. E nós, como crentes, quem é malta de igreja, eu agora uso essa expressão, malta de igreja. A malta de igreja precisa compreender, começar por mim, que também sou da malta de igreja, tá bem? Eu tenho uma tatuagem aqui a dizer malta de igreja. Nós precisamos de compreender que nós temos que escolher, nós temos que decidir, nós temos que escolher servir o próximo. É fruto de um planeamento, é fruto de um posicionamento de vida. Nós podemos também escolher o contrário, escolher, olha, eu não vou servir, eu vou estar a vida e o que acontecer acontece. Mas não nos enganemos, o Senhor já determinou, já nos chamou para servir. Ele já disse o que era suposto nós fazermos. Agora nós só temos é que decidir. Então, se nós estamos à espera de uma voz da parte do Senhor, se nós estamos à espera de um chamado específico para servir o próximo, esse chamado não vai aparecer, porque ele já apareceu. Ele já existe. Nós só podemos escolher. Então, o sacerdote e o levita, eles escolheram passar de largo. Eles escolheram não se envolver. E eu compreendo a escolha.
Sabem porque é que eu compreendo a escolha? Porque nos envolvermos é complexo. Às vezes nós precisamos de parar para nos envolvermos. Às vezes nós não sabemos em que situação nos estamos a meter. Eu preciso de entender tudo antes de eu me envolver. Às vezes nós queremos que todas as respostas sejam dadas. Eu posso me envolver, mas olha, tenho aqui um questionário para ti com 29 perguntas. Será que podes responder? A pessoa está no chão ensanguentado. Eles escolheram passar de largo por vários motivos, e eu gostava de salientar aqui 3 pontos que podem ter sido influência para a decisão daquelas 2 pessoas na história de Jesus, mas que servem também para nós. E porque é que muitas vezes nós passamos de largo de situações e de pessoas? Passamos de largo por causa da distância. Há uma distância entre nós e o outro, e é muito duro percorrer essa distância para nós. Aqui em Portugal, que é um país pequeno, tudo o que é acima de meia hora é das trevas, está bem? É como se fosse 2 dias. Na cabeça portuguesa é assim. Okay? Depois há os irmãos que vêm de fora, de países assim maiores, como por exemplo o Brasil, está bem? Vocês sabiam que eu ia fazer isso? Que estão habituados, que fazem 4 horas para ir almoçar. Depois 4 horas para voltar. É uma coisa... Sabem o que é que os irmãos portugueses pensam sobre isso e nunca vos vão dizer? É ridículo. Não faz sentido. O Senhor precisa de vos converter. E a distância às vezes pode ser dura de percorrer. É difícil dar os passos necessários para chegar perto do outro. Parar o caminho que eu estou a fazer, a jornada que eu estou a fazer na minha vida e fazer um desvio. Isso é difícil. Nós todos estamos numa jornada, muitos de nós temos as nossas ambições, estamos a lutar e a trabalhar e a estudar e à procura de alguma coisa na nossa vida e não temos espaço para fazer desvios. Não temos espaço para fazer desvios. Mas o desafio que Jesus nos deixa através desta parábola é este. Será que nós temos feito os desvios que são necessários? Será que a nossa vida e os nossos programas e ambições são assim tão importantes que não podem ter uma pausa? Que nós não podemos fazer algum desvio? Será que nós não podemos abrir espaço nas nossas vidas para dizer, olha, eu já tinha planeado o meu almoço, eu tenho 4 horas para chegar lá, mas vão ser 4 horas e meia porque eu vou fazer um desvio por causa de alguém. Eu já tinha planeado, eu tenho a minha semana e vou estar com os meus amigos preferidos, vai ser muito bom. Mas eu vou fazer um desvio e eu vou falar com alguém, vou abrir espaço no meu coração para alguém que não está nessa agenda. Um desvio. Não é uma vida totalmente desviada, não é? Há pessoas que estão todos desviados, não no sentido que estão fora da fé, mas no sentido em que gostam é de improvisar, sempre a fazer coisas, nunca têm planos, não é isso. Mas é não termos a nossa vida tão rígida, tão determinada, que nós não sabemos, nem temos sequer empatia mais, não temos mais amor, não há espaço para amar mais, só há espaço para amar as pessoas das 10h30 até ao meio-dia e qualquer coisa, lá na CCLX, em Mãe Martins. O Senhor nos chamou para nós fazermos a diferença. E para nós fazermos a diferença, nós precisamos de percorrer distâncias. A segunda coisa que pode nos ajudar a perceber porque é que passaram de largo é a prioridade. E todos nós temos prioridades na vida. As prioridades são as coisas que nós não abrimos mão. Que são as coisas que nós fazemos sempre. São as coisas que são comuns nas nossas decisões. Alguns de nós, as nossas prioridades são nós nos divertirmos e fazermos coisas para nós e para os nossos. E então, quando a nossa prioridade é essa, não há espaço para priorizar outros. Quando nós só conseguimos ter X número de prioridades na vida. Se nós temos demasiadas prioridades, é normal que não tenhamos tempo para mais nada. Se nós vivemos a nossa vida com a nossa carreira profissional no centro da nossa vida, por exemplo, isso é legítimo, não é necessariamente uma coisa má. Mas precisamos depois aceitar as consequências disso. Precisamos pagar o preço.
Nós vamos sempre pagar o preço das coisas que nós vamos deixar de fazer por causa das coisas que nós escolhemos priorizar. Então, nós precisamos de decidir qual é a nossa prioridade. Talvez o sacerdote tinha alguma coisa melhor para fazer. Ele tinha que ir ao culto. Tinha que ir à celebração da tarde da sinagoga. Talvez o levita estava atrasado. Os levitas eram a única tribo que podia servir dentro da casa de Deus. Era esse o trabalho deles. Não podiam fazer mais nada. Talvez ele tinha algum compromisso para honrar alguma coisa, porque ele era levita. E sabem, nem tudo é uma justificação, mas tudo pode ser uma explicação. E há explicação para tudo. Não há justificação para tudo, mas há explicação para tudo. Eu posso sentar convosco e vos explicar porque é que eu errei. Eu errei, eu admito, mas isso tem uma explicação. Se me deres uma oportunidade, eu posso te explicar. Eu tinha outras coisas para fazer, isto é difícil, isto é duro, etc. Justifica? Não, mas explica. Então, nós podemos passar a nossa vida a explicar as nossas prioridades, às vezes a tentar justificar a nós mesmos e aos outros, ou então nós podemos tomar decisões de mudar as nossas prioridades. De decidir que tipo de pessoas é que nós queremos ser em relação aos próximos, em relação aos outros, quem nos rodeia. Que tipo de famílias e casas é que nós queremos ter. Eu quero ter uma casa onde o outro possa ser servido. Eu quero criar uma família que serve. As pessoas vão casar, pessoas que querem casar, querem namorar. Graças a Deus, é bom. Quem não gosta, eu respeito. Que tipo de casamento é que queres construir? Um casamento, um casal, um início de família em que a família está disponível para servir o próximo? Ou tem outras prioridades? A gente vai trabalhar muito, depois vamos tirar 15 dias de férias. Em Bali. Eu ando a construir esta fantasia das férias em Bali. Vamos tirar 15 dias de férias, vai ser muito bom, vamos fazer coisas para o Insta. Depois vamos voltar e vamos trabalhar muito. Tudo bem, é a prioridade da pessoa. Mas porque aquele samaritano, que também tinha a sua agenda, que também estava a fazer uma viagem, que também estava a ir do ponto A para o ponto B por alguma razão, mas porque ele tinha espaço na sua vida, ele conseguiu dar prioridade ao próximo. E a última característica que pode nos fazer passar de largo de algumas situações é a indiferença. E sabem, o contrário do amor não é o ódio, é a indiferença. Eu não sinto nada sobre ti. Tu não significas nada para mim. Isso é falta de amor. Isso é duro. Mas é muito comum. Em que muitas vezes, estamos ocupados com tanta coisa na nossa cabeça, no nosso coração, que nós nos tornamos indiferentes, dormentes, não temos espaço para nos importarmos com o outro. Não temos espaço para termos compaixão, nos colocarmos no lugar do outro, porque estamos indiferentes a isso. E que o Senhor, hoje, Ele possa retirar de nós toda a indiferença. Ele possa destruir no nosso coração, destruir mesmo, toda a indiferença. E possa nos trazer o sofrimento da pessoa que ama, a pessoa que se importa, a pessoa que sente no seu coração pelo outro também. Nós às vezes vemos tanta coisa e há tanta violência gratuita para nós assistirmos, não é? É fácil. Que nós nos tornamos indiferentes às coisas. Só porque está na televisão, não quer dizer que não é real. Aquelas pessoas que estão na televisão são pessoas também. Que estão nos ecrãs, são pessoas. Podíamos ser nós. Nós que estamos aqui, nós não somos apenas a igreja. Nós não somos apenas a CCLX. Nós somos o X, o Y, o Z, o Joel, o Léo, o Gonçalo. Nós somos as pessoas que estão aqui. E se nós pensarmos que isto é só apenas uma igreja, nós podemos nos tornar indiferentes uns aos outros. E dizemos coisas como: porquê é que não vieste ao evento? Tens que estar aqui, tens que estar presente. Medimos-nos assim, através desses métodos, e esquecemos-nos de termos um pouco mais de sensibilidade uns com os outros. É mais importante as pessoas perceberem que nós nos importamos com elas
quando é tempo, quando elas estão connosco, quando nós temos contacto com elas, do que quando elas já não estão. Quando elas já não estão, já estamos no prejuízo. Então este samaritano, ele escolheu aproximar-se. E eu gostaria que nós pudéssemos fazer um exercício hoje. Um exercício prático. Antes de continuar esta pregação. Toda a gente tem telemóvel. Pega no teu telemóvel. Assim, não é para abrir, por favor. É só para pegar. Vamos fazer uma oração. E depois nós podemos mandar uma mensagem, ou duas. Só duas, ou três. Não sei, eu não sei quantas mensagens. Há pessoas que escrevem muito rápido. Vamos pegar no nosso telemóvel. E a oração que nós vamos fazer é a seguinte: Senhor, ajuda-me a ver nos meus contactos quem é que eu posso ser menos indiferente. Dá-me uma mensagem para eu mandar para esta pessoa. Agora, a dizer, olha, estou aqui no culto. Mas é porque o pastor disse, está bem? Estou aqui no culto, o pastor não sei o quê. E eu queria te dizer isto. Podemos orar? Pode ser? Podemos fazer isso? Toda a gente percebeu? Vamos orar. Senhor, ajuda-nos a não sermos indiferentes. Nós temos tantas oportunidades e nós sabemos que estes dispositivos que nós temos são também ferramentas, são só ferramentas que podem servir para tanta coisa e nós queremos que sirvam para que tu sejas glorificado, que a tua palavra seja honrada. E enquanto nós falamos sobre a tua palavra e meditamos nela, nós não queremos apenas ouvir, nós queremos dar frutos. Não frutos de indiferença, mas frutos de amor, frutos de compaixão, frutos de sensibilidade. Então, Senhor, mostra neste momento no nosso coração uma pessoa que precisa de nós, que precisa de alguma coisa da nossa parte, que pode ser abençoada através de uma mensagem. Nós mandamos tantas mensagens e muitas vezes elas não são úteis, não servem para grande coisa, mas neste momento, Senhor, ajuda-nos, Pai, a enviarmos uma mensagem que venha de Ti, para mostrarmos o nosso amor a alguém em nome de Jesus. Amém. Vamos fazer isso? Vou dar 20 segundos para nós fazermos isso. Agora imaginem o que é que aconteceria se nós fizéssemos isso todos os dias. Imaginem o que é que aconteceria se nós todos os dias nós pegássemos no telemóvel, orássemos sobre isso e depois começássemos a debitar mensagens. Às vezes nós só precisamos de ser um pouco menos indiferentes e mais intencionais para que Deus possa nos usar. É só isso que é necessário. E sabem, o samaritano, aquele homem, ele escolheu aproximar-se. Ele escolheu aproximar-se de alguém que era diferente, mas escolheu não ser indiferente. Ele aproximou-se de algo que era diferente, de uma pessoa que era diferente, que tinha todas as razões para não se aproximar. Os samaritanos e os judeus não se davam, mas ele escolheu não ser indiferente. E alguns de nós somos indiferentes porque o outro é diferente. E precisamos de inverter e trocar esta ordem. Não só porque o samaritano fez isto, porque isto era apenas uma parábola. Esta história, ela não é real. Ela não aconteceu. Mas porque nós temos um exemplo que aconteceu. E que é real. E nós temos o exemplo de Jesus.
Porque se o samaritano ele escolheu aproximar-se daquele judeu naquela história, Jesus ele escolheu aproximar-se da humanidade. E ele fê-lo chegando perto. Ele aproximou-se. Ele veio até nós. Ele não passou de largo, não foi um cometa que passou. Foi alguém que encarnou entre nós, que viveu conosco. Ele teve compaixão. Ele se identificou conosco. A Bíblia diz que Jesus, ele é um sacerdote diferente dos outros sacerdotes. Porque ele sabe o que são as aflições. Ele sabe o que é ser de carne e osso. Ele sabe o que é ser humano. Ele se identificou, literalmente. Então ele entende. Entender não é concordar. É só entender. Mas ele entende. Ele mudou as suas prioridades. Se despojou de toda a sua glória, toda a sua majestade, todo o seu lugar, que é dele por direito, para estar conosco, para viver durante 33 anos conosco, aqui, e mostrar-nos que é possível, sim, viver, ser humano e viver uma vida que honra a Deus. E que há um caminho que nós podemos seguir. Ele sujou as mãos. Ele sujou as suas mãos com a humanidade. Tocou em coisas impuras, em pessoas impuras. Entrou em contacto com pessoas que tinham situações não claras. Que outros diziam, olha, tu sabes com quem é que estás a sentar? Tu sabes com quem é que estás a comer? Inclusive, os discípulos eram acusados de nem lavar as mãos. Mas ele se envolveu, ele sujou as suas mãos. E muitos de nós somos tão asseados espiritualmente, tão limpinhos, que nós nunca nos sujamos. As nossas vestes estão brancas, mas não é branco de serem puras, é só branco de nós não nos envolvermos com ninguém, nem com nada. Nós não nos envolvemos. Então a nossa vida é fácil por causa disso. Mas aquele samaritano, ele sujou as mãos. Ele teve que se sujar, ele teve que pegar naquele homem ensanguentado. E Jesus, ele sujou também as suas próprias mãos. E ele deixou-se sujar e ser tratado como um pecador, por mim e por ti. A sujeira da responsabilidade que é nossa, dos nossos erros, Jesus tomou para si. E ele não fez como o samaritano que disse, olha, fica aqui e se houver mais alguma dívida, eu volto para pagar. Ele fez melhor. Ele disse assim, está tudo pago. Já está tudo pago. Eu não vou voltar outra vez para pagar isto. Este assunto está arrumado, está encerrado, está consumado. Porquê? Porque ele se comprometeu até ao fim. Então nós temos o exemplo de Jesus, que se aproximou, teve compaixão, mudou as suas prioridades, sujou as mãos e se comprometeu até ao fim. Por isso é que nós somos chamados a servir o próximo também, porque o nosso Senhor, Ele deu a vida por esse próximo. Ele deu a vida. Nós não vamos lá dar a vida. Nós vamos lá dar alguma coisa. Quem deu mais foi Jesus. Então, quando nós olhamos para alguém, nós precisamos de nos lembrar que essa pessoa que nós olhamos é também alguém por quem Jesus deu a sua vida. Porque que não é indiferente para Jesus. E que traição é esta de aquilo que é importante para Jesus não ser importante para os discípulos de Jesus? É estranho. Não faz sentido nenhum. O que é importante para Jesus deve ser importante para nós também. E se nós queremos ser pessoas que amam e honram ao Senhor, nós precisamos de ter as prioridades que o Senhor tem. Não as prioridades que nós gostaríamos de ter, mas as prioridades que o Senhor tem. Precisamos de nos envolver uns com os outros conforme a referência que nós temos, que é o Senhor Jesus. Então eu gostaria que hoje, neste momento, nós pudéssemos rever as nossas prioridades. Nós pudéssemos rever a nossa vida
com quem é que nós nos temos envolvido, olharmos para as nossas vestes e pensar, isto aqui está limpo, mas isto está limpo porquê? Está muito controlado, mas está controlado porquê? Isto está muito bem planeado e as coisas que vão acontecer são só as coisas que eu quero, mas porquê? Será que é mesmo isso que o Senhor tem para mim? O Senhor nos colocou não apenas numa igreja, Ele nos colocou numa casa, num sítio na cidade. Ele nos colocou numa escola, nos colocou num trabalho, nos colocou numa fila da segurança social porque não temos trabalho. Ele nos colocou em várias situações, onde tem pessoas lá, tem gente nessas situações, tem próximos lá, tem pessoas que estão à espera que alguém não passe mais ao largo. Quem é que vai responder a essas pessoas? Quem vai responder a estas pessoas? Quem vai responder a estas pessoas é o evento que nós vamos fazer. Evento de resposta aos próximos. Quem vai responder a estas pessoas é o nosso líder. É o nosso líder que tem que ter essa responsabilidade de ser a resposta de Deus na vida das pessoas que estão perto de mim. Quem vai responder a estas pessoas somos nós. Somos nós que vamos responder a estas pessoas. E alguns de nós temos sido essa resposta sim. E graças a Deus por isso. Mas eu creio que nós podemos ser ainda mais essa resposta. Eu creio que nós podemos fazer ainda mais. Eu creio que nós podemos usar a nossa vida para que Deus seja glorificado através de outras pessoas. Ainda mais um pouco, mais um bocado. Eu creio que isso é possível. Eu sei que isso é possível. E eu sei que esta igreja, nós ainda vamos, nem sei se vamos a meio daquilo que nós podemos fazer enquanto igreja que está nas nossas mãos. Alguns de nós sonhamos ser e viver o ministério, o projeto que o Senhor tem para outras pessoas. E estamos à espera que o Senhor nos tire aquelas pessoas e nos dê a nós. Mas o Senhor não tem aquilo que Ele deu aos outros para nós. O que Ele tem para nós é aquilo que Ele nos deu a nós. E precisamos de deixar de olhar para o lado à espera de nos tornarmos pessoas que nós não vamos ser e de vivermos a vida para a qual o Senhor nos chamou, que é a vida que nós estamos a viver agora. É tempo de nós crescermos e sermos mais maduros nisso. É tempo de nós chegarmos lá a casa e dizermos, olha, meus queridos, nós precisamos de decidir como é que nós queremos viver enquanto família. Não podemos só ir para férias em Bali. Também vamos às férias em Bali, mas será que podemos fazer mais? Podemos ficar de pé? Quero convidar o grupo de louvor a subir. Enquanto eles se preparam, eu gostava que nós pudéssemos fazer uma oração. Nós já fizemos muitas orações hoje, mas a Bíblia diz para nós orarmos sem cessar, sem parar. Nunca é demais. Orar não é demais. Orar é bom, é uma bênção, faz bem, ajuda-nos a tomarmos melhores decisões, estarmos mais perto e conectados com o Espírito Santo, mais conscientes daquilo que Deus quer para nós. Orar é importante. Fecha os teus olhos. Fechar os nossos olhos. Vamos nos concentrar neste momento e vamos... Eu creio que há alguma coisa aqui da parte de Deus para determinados tipos de pessoas. E o que eu creio é o seguinte, que alguns de nós temos estado a evitar situações. Nós estamos a passar de largo algumas situações e há uma explicação para isso. Mas que o Senhor continua a manter-nos incomodados com estas situações. Eu creio que isto é da parte de Deus. Eu creio que há aqui uma filha que tem uma mãe. E a mãe tem cerca de 80 e qualquer coisa anos. E a relação está quebrada por erros da mãe. Erros muito graves. Só que a mãe precisa de ajuda.
Então, se houver aqui alguém, pode não ser de Deus, está bem? Mas eu creio que é, por isso é que eu estou-me a expor assim. Se tu és essa pessoa, então tu precisas fazer alguma coisa em relação a isso. O que o Senhor está-te a dizer é para tu falares com a tua mãe. Por mais difícil que seja. Mas para todos os outros, todos nós, ainda concentrados neste momento, alguns de nós temos passado ao largo de alguém. Há pessoas que Deus trouxe à nossa vida e que estão ao nosso alcance e nós não estamos a alcançar. E estamos a tentar convencer-nos a nós próprios que nós não somos as pessoas certas, tem que vir outra pessoa. E precisamos de repreender essa ideia, de expulsá-la da nossa mente, do nosso coração. Então, eu gostaria de fazer esta oração contigo. Se isto é para ti, eu gostaria de fazer esta oração contigo. E para aqueles que se identificam com isto e que querem receber oração, e querem, olha, eu quero que alguém ore por mim, eu não quero estar sozinho neste momento, tu podes levantar a tua mão e no teu lugar, onde tu estás a dizer, olha, eu quero deixar de passar de largo de algumas coisas, de algumas pessoas, ganhar mais coragem. Há alguém aqui nesta situação que quer levantar as mãos e receber oração? Se houver, levanta a tua mão e quando alguém vier ter contigo, tu te aproximas, está bem? Eu vejo algumas pessoas com a mão levantada aqui. Se tiverem com a mão levantada, atenção, eu vou interpretar que querem receber a oração. Eu vejo uma irmã ali atrás também com a mão levantada. Vejo um irmão aqui. Há pessoas com a mão levantada, elas querem assumir algumas coisas na vida. Mas outras pessoas, e esta vai ser a segunda oração, mas eu vou por partes. Vamos orar então por isto. Senhor, ajuda-nos, Pai. Nós não queremos ser como o sacerdote. Nós não queremos ser como os levitas. Não queremos ser pessoas religiosas, mas indiferentes. Pessoas religiosas que conhecem alguma coisa sobre ti, mas que são indiferentes. Nós não queremos ser isso. Mas dá-nos, Senhor, também a capacidade de nós pagarmos o preço para sermos quem é suposto nós sermos, para nós escolhermos servir uns aos outros, servir o nosso próximo, mesmo o próximo que é diferente de nós, que é contrário a nós. E que neste momento, Senhor, através do Espírito Santo, todo o espírito de apatia, indiferença, falta de amor, frieza, tudo que deriva destas coisas, nós repreendemos em nome de Jesus. No poder e na autoridade que há no nome e no sangue de Jesus. Nós repreendemos isso nas nossas vidas. Senhor, nós queremos nos consagrar para amarmos o próximo. Não queremos outra alternativa. Então, aqueles de nós que temos sido desafiados a não sermos mais indiferentes, a não darmos mais distância, que neste momento possa ser um momento de viragem em nome de Jesus. Que possamos esta semana viver aquilo que Tu nos chamaste a viver. E que Tu possas trazer oportunidades para que nós possamos aplicar as decisões que tomamos hoje. Em nome de Jesus. Eu quero ainda fazer uma segunda oração para um segundo tipo de pessoas. Alguns de nós precisamos de ser servidos. Nós precisamos que alguém venha ter connosco. Nós falamos muito sobre servir o próximo, mas alguns de nós sabemos que esse próximo sou eu. Então, eu acho que nós precisamos fazer alguma coisa em relação a isso. E se tu estás numa fase em que tu precisas de alguém, eu gostava de te dizer que não há nenhum problema em relação a isso. Todos nós precisamos de alguém. Não há nenhuma vergonha. Eu preciso de muitas pessoas para me ajudar.
E não há problema nós estarmos numa fase em que nós estamos no chão, no lodo. Precisamos que alguém nos ajude. Nós precisamos ser uma igreja onde não há problema em as pessoas estarem no lodo. O problema é elas estarem no lodo e ninguém ir lá ter. Isso é que é um problema. Então, será que há aqui alguém que precisa de ser servido? Se tu és essa pessoa, tu podes levantar a mão assim e dizer: olha, eu preciso, eu quero pessoas boas na minha vida. Há aqui alguém nesta situação. Eu vejo ali uma pessoa que precisa de ser servida. Há aqui uma irmã que precisa de ser servida. Levantem bem as mãos, está bem? Só para que os outros possam ver. E se alguém está a levantar as suas mãos, é sinal que a pessoa precisa de alguém. Tu podes ser esta pessoa, pelo menos a começar com uma oração. E vamos fazer esta oração. Senhor, ajuda-nos, Pai, a sabermos pedir ajuda, a sabermos aceitar sermos servidos também, a sabermos reconhecer que precisamos de outras pessoas que venham de Ti para caminharem connosco. Então, Senhor, que toda a vergonha, toda a culpa, toda a autojustificação, coisas que nós nos convencemos na nossa cabeça, coisas que às vezes o inimigo das nossas almas nos ajuda a tornarem-se verdades para nós, Senhor, nós queremos que tudo isso seja exposto e destruído em nome de Jesus. Nós sabemos que somos chamados para andar contigo e para andar com o teu povo, com as pessoas que te seguem, nos dias bons e nos dias maus. Então, aqueles de nós que estamos em dias maus, ajuda-nos, Senhor, a sabermos procurar e receber ajuda. Que haja entre nós um espírito de fraternidade que vem de Ti, não uma fraternidade fingida, mas uma fraternidade verdadeira, em que nós olhamos uns pelos outros e em que nós nos apressamos a estar com alguém que está em dificuldades, a estarmos disponíveis para ajudar alguém que está em dificuldades. Então os nossos irmãos e as nossas irmãs que estão em dificuldades neste momento, que eles possam encontrar resposta na comunidade, que eles possam encontrar resposta nesta igreja e que essa resposta sejamos nós. Usa-nos, Senhor. Usa alguém entre nós para que possamos ser a resposta que estas pessoas precisam. E que aquilo que nós queremos viver fora das portas da igreja, possamos viver também dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, que Tu transformes o nosso entendimento, para que nós possamos ser exemplo uns para os outros, no servir o próximo, que possam surgir oportunidades e testemunhos, para que nós possamos ver a Tua agir, a Tua mão, através daquilo que Tu vais fazer em nós, servindo os outros. Senhor, que possa haver uma conspiração entre nós, em que nós servimos uns aos outros, em que nós servimos sem olhar aos prejuízos, em que nós servimos sem estarmos sempre numa lógica transacional. Senhor, tudo aquilo que não vem de Ti nos tem impedido de nós sermos uma igreja e sermos discípulos que servimos o próximo com amor, com genuinidade. Tudo aquilo que tem impedido isso, Senhor, nós repreendemos e derrotamos em nome de Jesus. Nós queremos que tudo isso, todas as artimanhas, todas as ideias contrárias, todas as verdades que são na verdade mentiras, que nós tratamos como verdades na nossa mente, que tudo isso não prospere mais em nós ou entre nós, em nome de Jesus, Senhor, e que prospere entre nós, sim, a verdade do Evangelho, a verdade, Senhor, da Palavra de Deus, a verdade daquilo que nós próprios lemos esta manhã, em que nós somos chamados a servir o próximo, e que isso é bom, isso é agradável, isso importa para Ti. Ajuda-nos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvar a Deus.